Você conhece alguém que sempre que você vai falar alguma coisa, essa pessoa nem espera você falar, ela já te interrompe, ela já dá o palpite, já dá a opinião dela? Ou de repente ela fica irada com facilidade, fica irritada, estressada, não tem paciência para ouvir ninguém? Pois eu vou te dizer uma coisa, essa pessoa que está falando para você já foi muito assim, e de vez em quando ainda é. E tem outra pessoa que é assim, que é essa que está me assistindo agora. Mas sabe o que acontece? Todo mundo tem um pouco disso, porque a gente foi doutrinado a ser desse jeito. A gente aprendeu a ser desse jeito, porque a sociedade ensinou a gente assim, ou a ficar na defensiva, ou então a julgar rápido para poder se livrar de uma situação. A gente não foi ensinado a resolver problema, a gente foi ensinado a se livrar dos problemas. A gente foi ensinado a fazer conta rápida. 1 mais 1 é 2, eu não quero mais saber disso, joga isso para lá, que isso não é problema meu, isso não é da minha conta. Então a gente foi crescendo desse jeito, porque nada ensina mais do que o exemplo. E o exemplo a gente aprende dia após dia. Mas olha, tem uma palavra do apóstolo Tiago, muito legal e curtinha também, que fala sobre isso e ajuda a gente a lidar com isso de uma forma melhor. Ele vai falar para a gente com amor. Como que a gente lida com essas situações quando alguém chega para a gente contando alguma coisa ou querendo resolver alguma situação? Ao invés da gente julgar, ao invés da gente se irar, a gente tem que exercitar uma coisa chamada amor. E esse amor se exercita por esse instrumento aqui, ó, por esse órgão chamado ouvido. E através do ouvido a gente exercita o amor, a gente exercita a caridade. E aí a gente tem paciência para ouvir nosso semelhante. Olha só, eu vou ler um pedacinho aqui para você, bem curtinho. Então sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então o que a gente precisa? A gente precisa ser pronto para ouvir nosso semelhante, lembra? O amor, a caridade através do nosso ouvido. A gente precisa ser tardio para julgar. A gente precisa ser tardio para falar. A gente precisa ser tardio para se irar. Mas a gente tem que ser paciente, benevolente, amoroso para escutar o nosso semelhante. Porque hoje, muitas vezes, a gente não tem paciência com alguém e a gente quer logo se livrar de alguém que está falando muito, e aí a gente acaba, ao invés de ajudar essa pessoa, deixando ela numa situação mais complicada, porque ela vai ficar com o coração dela sentindo que ela está sendo um peso para a gente, quando na verdade a gente simplesmente não teve esse amor, essa caridade de ouvir o que a pessoa tinha a dizer com paciência, esperar a pessoa terminar de falar para então dar a nossa opinião, para então dar o nosso veredito, para então apontar uma direção, ao invés de se irar, de se irritar, a gente respirar fundo e pensar de que forma que eu posso ajudar esse meu irmão. E às vezes, sabe quem é essa pessoa? É você mesmo. E você não está nem com paciência para ouvir a si, que dirá aos outros. Onde começou tudo isso? Será que você teria vontade de resolver essa situação para se tornar uma pessoa que vive mais em paz, que vive mais na harmonia, de forma que você tenha paciência consigo mesmo e igualmente com o seu semelhante? Olha, lembra de uma coisa, eu já falei que eu via caridade, falei até em outros vídeos que a gente sempre está conversando por aqui nesse canal. Mas lembra também que antes da gente falar alguma coisa ou agir, primeiro nós temos a nossa comunicação interna, que é nossa conosco mesmo. E essa comunicação interna, quando ela vem muito abrupta, quando ela vem muito rápido, dizendo esse aí é aquilo ali, e esse outro é não sei o quê, e eu não quero nem ouvir, você faz assim, você está me irritando, fala logo o que você tem que falar, ou eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer, ou então já sei o que você tem que fazer, é assim, assim, é isso, é aquilo. A gente está sem paciência, sabe? E essa falta de paciência, a origem dessa comunicação dura, pesada, estressada, é a ausência da prática do exercício do amor. E essa comunicação que a gente mantém e que a gente não tem paciência nem conosco mesmo, que dirá com os outros, não é a comunicação do Espírito Santo. Não é a comunicação de Deus, de Jesus Cristo, do seu anjo da guarda, ou dependendo da sua fé, daquele guardião, daquele anjo santo que você está sempre pedindo para interceder por você. Não é a orientação da luz.
Então, que tipo de comunicação é essa que chega rasgando? Que o seu cérebro ainda está recebendo a informação através do tímpano, através do seu ouvido, através do seu sistema nervoso, e a hora que essa informação chega, você já quer rapidamente resolver e dar uma resposta dura ou abrupta, sem paciência. Certamente a voz de Deus não é essa, porque a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, a voz do seu anjo da guarda, do seu guardião no mundo astral, é uma voz que sussurra, é uma voz bem baixinha. Sabe aqueles quadrinhos que tem de um lado um anjinho, do outro um diabinho? Pois é, o anjinho ele fala bem baixinho, sussurrando. Já o diabinho, ele é estrondoso. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas o que eu quero dizer com esse outro lado estrondoso é tudo aquilo que não vai de encontro com a sua paz. É tudo aquilo que não vai de encontro com a orientação da verdade, com a orientação do amor, com a orientação da caridade. Não é a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso mestre, dos seus ensinamentos. É óbvio que a gente tem um dia agitado, que a gente tem um dia muitas vezes estressado, que a gente não tem tempo para nada, e aí muitas vezes alguém vem falar alguma coisa e do mesmo jeito que vem, volta, porque é o estado que a gente se encontra. Só que a gente, por amor, tem que aprender a controlar esse estado e fazer o que o apóstolo Tiago nos orienta, que é ser pronto para ouvir, tardio para falar e ainda mais tardio para se irar ou para julgar o seu semelhante, porque a ira, porque o rápido julgamento não está de acordo com a justiça de Deus. E se quisermos viver uma vida com Deus, ser orientado por Deus, nós precisamos acordar para essa realidade. E com o amor, passar a tratar melhor não só quem vem falar com a gente, mas também a nossa comunicação interior, para parar de ficar sendo abrupto, de ficar sendo estressado, parar com esse coração muitas vezes tão egoísta que todos nós temos tendência a ter, e por amor, por caridade, por mais-valia, por benevolência, passar a ouvir com paciência aquele que abre o seu coração para nós, porque muitas vezes esse irmão está passando por um processo, por uma situação difícil, que para você já sabe como resolver, porque você já passou, para você é uma coisa tão fácil, não é? Mas muitas vezes para o seu filho, para o seu cônjuge, para essa pessoa que convive com você, que você encontra muitas vezes e tem te trazido essa situação, é algo novo, né? Na vida dessa pessoa, no processo dessa pessoa. Então, vamos nos lembrar, né, do nosso processo, da nossa escala, da nossa escada, de como foi também difícil para a gente. E hoje, o que nos custa apenas deixar a pessoa falar até o fim que ela tem para falar, ouvir com amor, com carinho, a gente ouvir aquela voz interna que sussurra, do anjinho que fala baixinho, então a gente vai poder apontar com amor a melhor direção, ou se a gente não tiver nenhuma direção para apontar, pelo menos a gente faz uma oração mais tarde para essa pessoa, ou pelo menos a gente é sincero e dizer que não sabemos a resposta, mas apontar uma direção para que essa pessoa possa ter a informação que ela precisa. Vamos juntos com amor, como nos orienta o apóstolo Tiago, com tanto amor, esse amor do nosso Mestre Jesus, que a cada dia que vai passando, a gente vai aprendendo mais um pouquinho, a gente vai subindo mais um pouquinho nessa caridade, nesse serviço, e a gente vai vivendo dias melhores, com muita paz, amor, realização, harmonia, uma vida nova, ao lado deste que tanto nos ama e nunca nos abandona.